Falou que ia sair e voltou. Ou seja, a vida está querendo me perseguir total, né? Tô aqui de volta, galera. Alegremente, hoje tá o maior sol aqui em Nova Friburgo. 3G, funcionando. Então, assim, eu estou ótima aqui, graças a Deus. Espero que a internet colabore com o meu ser, porque assim não dá, né? Ana Carol, tá? Agora ela apareceu disponível, que antes ela estava indisponível aqui para mim. Oi, Carol! Oiê! Tudo bem? Seja muito bem-vinda, querida. É um Oi, prazer imenso ter você Mila, tudo aqui. bem? Tudo Nosso prazer ótimo. é meu. Prazer é meu, Mila. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. É uma honra para mim passar aqui no horário nobre do PJT, horário nobre aí do Direito Tributário Brasileiro, onde já passaram tantos professores, tantos amigos, tantos colegas de profissão que são aí inspirações para mim também. Então é muito prazeroso poder estar compartilhando um pouquinho de um conteúdo aqui com vocês. Que bom, minha linda. E olha, um conteúdo importantíssimo, né, Carol? Porque multa é o que eu estava falando para o pessoal, é um problema que a gente tem em direito tributário intrínseco. As multas são mal equacionadas, são mal cobradas, são mal aplicadas. Então a gente vive discutindo isso e às vezes são valores substanciais. Estava dando um exemplo para os meninos de uma multa que eu estou até questionando justamente em razão de você não ter colocado lá o nome do país de origem no certificado, na ADI, né? E você juntou o certificado de origem e tal, ou seja, teria como você saber qual era a origem do produto. Pois bem, multa de 90 milhões de reais, 1% sobre o valor da operação. Imagina, só por causa disso. O desvalor da ação foi gigante, né? Então, são É. essas coisas que fazem a gente pensar, né? Em como é que é o direito tributário, esse contencioso, ele vai crescendo que o Estado não ajuda. Bom, gente, então, antes da gente passar a palavra à Carol, vou apresentar a Carol, que muitos de vocês já conhecem, né? Que é uma advogada super influente, que saca de direito tributário, saca de marketing digital, saca de empreendedorismo. A menina é polivalente aí, é um dos grandes. É a verdade. É um dos grandes símbolos aí da nova advocacia, da advocacia da nova geração. Então, assim, dispensa de mais apresentações, mas ela merece que a gente faça algumas, né? Tem aí um blog importante, que é o Tributário Todo Dia. Tem várias matérias legais que têm sido passadas, atuais, importantes. Aliás, eu falo, a gente, se quiser, a gente é atualizado em matéria de direito tributário. Porque o que mais tem é gente boa, Carol, Ana Suezima com o Minuto Tributário, Guilherme Chambarelli lá com a Academia Fiscal, botando coisas importantes, trazendo questões recentes para você se atualizar. Então, não tem como você não ficar atualizado, só se você não quiser. Então, agora eu vou passar, não é isso? Agora eu vou Tá passar para a certo. Carol, para que ela possa fazer um overview dessa matéria, que é fantástica. Bom, Mila, é um tema interessante, né? Saiu até nos noticiários se não me engano, foi no Jota ou no Conjur semana passada, porque foi retirado de pauta, né? O julgamento do RE. Então, aqui com vocês, eu vou começar dando um panorama geral, explicando um pouco essa questão da multa isolada. Ela teve origem no mandado de segurança lá de Porto Alegre, lá do Sul. E era uma transportadora que adotava o sistema não cumulativo do PIS/COFINS, e por conta disso, dessa sistemática, eles tinham ali muitos créditos, né, enviavam muitas perdecontas. E aí, o que aconteceu? Essa multa ela foi instituída ali por meados de 2002. A lei que instituiu ela é de 2002, que alterou lá o artigo 74 da Lei 9430 do processo administrativo. E eu vou pedir venha para dar uma lida no artigo, só para a gente se situar do contexto do que é, então, esse artigo 74, que tudo que eu vou falar aqui vai se resumir sobre praticamente 2 parágrafos desse artigo 74. Então, é muito importante a gente entender o contexto do que se passa, a discussão toda ela vai se passar diante desses 2 parágrafos. Então, vou pedir venha aqui para ler rapidinho, para vocês. Sei que ninguém gosta de leitura de slide, leitura de artigo, mas prometo que serei breve. O artigo 74 diz que o sujeito passivo que apurar crédito, inclusive judiciais, conforme foi julgado, relativo a tributo ou contribuição administrada pela Secretaria da Receita Federal, ele pode utilizar de restituição ou ressarcimento para utilizar na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos administrados pela Receita Federal. E o que acontece? Então, quem paga essa multa? O que estava acontecendo? O contribuinte ele ia lá, ele apurava, ele via que ele tinha um crédito a receber, ia lá, enviava a PERDECOMP dele, fazia o pedido dele. Só que, quando veio esses parágrafos, que é o parágrafo 15 e 17, que eu já vou falar deles aqui para vocês,
Quando essa perda-comp ela era indeferida, indevida ou não homologada, a Receita Federal poderia aplicar essa multa de 50%. E aí foi uma confusão, porque, cara, isso é uma sanção, né? Isso é uma sanção. Lá no parágrafo 15, que eu falei que todo esse discurso é baseado nesse parágrafo 15 e 17, o parágrafo 15 diz que será aplicada essa multa isolada de 50% sobre o valor do crédito. E eu queria que vocês prestassem atenção nessa palavrinha crédito, porque lá na frente eu vou explicar que houve uma alteração aí no decorrer desse processo, houve uma alteração legislativa, e essa palavrinha vai mudar. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nessa palavrinha, no crédito, tá? Essa multa de 50%, ela era aplicada sobre o valor do crédito objeto do pedido, da Perdecomp. Que era indevida ou indeferida, tá? Esse é o parágrafo 15. E o parágrafo 17 aplicava praticamente a mesma redação, só que falava da compensação não homologada. Parágrafo 17, então, aplica-se a multa prevista no parágrafo 15 também sobre o valor do crédito, presta atenção, falou crédito de novo, objeto da declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade ou declaração apresentada aí indevidamente. Por quê? Essa parte do contribuinte, que fala do contribuinte de má-fé, está no parágrafo 16. Só que esse parágrafo 16 não se discute aqui, porque não é o caso, né? Tudo que se discute aqui desde o início do mandado de segurança diz respeito ao contribuinte de boa-fé, ao contribuinte que realmente tem o direito dele ali de fazer uma solicitação, enviar uma Perdecomp e fazer um pedido de compensação. No caso do contribuinte de má-fé, essa lei, o artigo 74, parágrafo 16, estipula uma multa de 100%, mas não é esse caso que a gente vai tratar aqui. Eu estou trazendo essa informação para vocês. E aí, Mila, o que aconteceu? No meio dessa história toda, teve uma alteração, que eu vou contar lá na frente. Vou deixar para contar essa alteração lá quando eu estiver falando dos votos dos ministros lá no RE. Vou então passar aqui para análise do processo em geral, tá? Quando ele começou? Bom, teve esse mandado de segurança lá em Porto Alegre, e os argumentos da inicial foram o seguinte, que essa multa, ela constitui uma sanção política. O que é uma sanção política? Sanção política é aquela norma que a União estipula ali, um tipo de coerção ao contribuinte, né? E aí, nesse caso, seria que a multa ela seria uma imposição de um receio ao contribuinte, de boa-fé, que fosse enviar uma Perdecomp. Por quê? E é muito interessante a origem dessa multa, vou contar ela um pouquinho depois para vocês, mas a origem dessa multa está onde? Está no fato de que a Receita Federal não tem capacidade técnica de averiguar todos os pedidos de Perdecomp. Então, eles falaram, nossa, eu vou colocar uma multa aqui, que é para dar ali... fazer um medo, né, no contribuinte, falar, não, a pessoa vai parar para pensar, pois será que eu vou mandar mesmo essa Perdecomp? Vou correr risco de receber essa multa, aí, um auto de infração com essa multa? Então, foi mais ou menos por isso que surgiu. Também nesse mandado de segurança foi alegado violação ao direito de petição, por conta aí dessa imposição, dessa sanção, e violação ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. E aí que vem a parte interessante dessa história, que nas informações prestadas pela Receita Federal, as alegações dela foi o seguinte, que essa multa ela teria uma correspondência na multa de ofício, que é aquela de 75%, que ocorre nos casos de declaração inexata, falta de pagamento, enfim. A Receita Federal disse que não fere o direito de petição, porque a sistemática é de que quando o contribuinte foi lá, enviou a Perdecomp, aí foi indevido ou indeferida, enfim. O que acontece? Ele receberia, então, um auto de infração com essa multa. E aí o contribuinte teria a possibilidade de apresentar a manifestação de inconformidade e se defender ali no curso do processo administrativo. Então, esse era o argumento que a Receita utilizou para dizer, não fere o direito de petição de ninguém aqui. E também alegou que não fere o princípio da proporcionalidade, porque esse ato seria justificável, e aí que está a mágica do negócio, seria justificável pelo fato de que era preciso impor uma sanção ao contribuinte que enviava as Perdecomps indevidas.
Ou seja, a própria Receita Federal admitiu que ela não tem capacidade de analisar, de fazer análise de todas as perdecontas e precisava ali impor alguma coisa, algum mecanismo para impedir essa quantidade de perdecontas enviadas indevidamente. E no curso do processo, é interessante que tem uma nota técnica da Receita Federal, um trecho de uma nota técnica, onde houve um estudo durante os anos, foi analisado o período de 2006 a 2009, a Receita Federal apurou que de um total de 5 bilhões e alguma coisa, não vou lembrar agora o valor exato, mas de 5 bilhões e alguma coisa, que foi o valor total dos pedidos de compensação enviados, 2 bilhões 400 e sei lá o quê, que correspondia a 48% desses valores, eram realmente perder-compras indevidas. Eram valores que eram perder-compras enviadas ali de má fé, né? Que era o caso, que é o outro caso lá do parágrafo 16. Então, o que a Receita Federal falou? Poxa, olha só, eu não tenho contingente aqui para fazer todas essas análises, né? E o pessoal envia as perder-compras, porque tem os benefícios da perder-compra, que é a suspensão da exigibilidade do crédito, enfim. O pessoal estava enviando perder-compra indevida, errada, para utilizar para se aproveitar dessas benesses aí, e estava dando esse problema. Então, o que a Receita Federal pensou? Pô, claro, vou mandar uma multa aqui. E aí falou que não fere o princípio da proporcionalidade por causa disso, tal, enfim. Eu queria levantar duas reflexões sobre isso. Primeira reflexão. Após a instituição dessa multa, será que a Receita Federal ela efetivamente realizou um outro estudo para verificar se esses pedidos indevidos diminuíram? Ou seja, a multa alcançou o objetivo? E o ponto 2, vou falar do resultado desse... Vou falar dos votos. Realmente, eu ouvi esse estudo, mas foi apurado que a diminuição foi muito pouca, né? Uma diminuição aí de em torno de 10% de envios de perder-compras indevidas. Então, a gente pode dizer que não alcançou aí realmente o objetivo. E ponto 2, desses 48% de perder-compras que a Receita Federal disse que são indevidas, aí, será que elas permaneceram indevidas quando foram para o judiciário? Exatamente. Ou será que não? Esse é um ponto relevantíssimo. Ou será que... Pois é. Mas saiu aqui. Rapidinho, deixa eu voltar. Então, o que acontece? De primeiro grau, que foi favorável ao contribuinte, tá? Foi favorável ao contribuinte, a PGFN apelou, veio o acórdão de segundo grau, onde o juiz entendeu que, mesmo que a lei 9430, a lei lá do processo administrativo, mesmo que ela tenha ali a previsão do regular processo administrativo, para o contribuinte se defender através da manifestação de conformidade, ok, beleza. Esses parágrafos ali que estavam sendo questionados, instituindo uma penalidade ao contribuinte de boa-fé, que não é o correto. Eu acho... e com relação, Mila, a gente tinha ali o parágrafo 16, que fala que multa em 100% o contribuinte de má-fé, que realmente envia perder-compra indevida. Ok, não é isso que se discute aqui. Só a título de, assim, fazendo um parênteses, depois, em outra ocasião, esse parágrafo 16 também foi julgado, entendeu-se que uma multa de 100% ela é confiscatória, então também não poderia ser aplicada, mas enfim, não é o caso. E também nesse acórdão ele diz que fere sim o princípio da proporcionalidade, é desproporcional, é razoável, porque atinge o contribuinte de boa-fé, enfim. E aí, Mila, a gente chega no RE. E aí, o que aconteceu, Mila? A PGFN alegou ali que a multa não se tratava de uma escolha arbitrária, que decorria de uma política fiscal definida ali, ok. E também admitia o fato de realizar todo mundo, que precisava, assim, impor uma barreira, que a relação
fisco-contribuinte, ela tem que ser pautada no princípio da colaboração, enfim. E aí eu queria fazer um comentário meu, assim, né? Eu acho que existe sim esse princípio da colaboração. Eu acho que a relação Receita Federal, a relação fisco-contribuinte, ela tem que ser uma relação aí, até parafraseando o Ernesto e o Felipe que falaram na live de quinta-feira, que é uma relação de mutualismo, né? Um não existe sem um outro. É tipo Bochecha e Claudinho, Pepe e Neném, Sandy Júnior, essas coisas. Um não existe sem um outro, né? Então, cara, essa relação não pode ser um Chernobyl, não pode ser uma relação tóxica. Tem que haver uma colaboração, eu acho que tem que haver um maior diálogo, mas eu acho que, infelizmente, no nosso país a gente ainda não está muito preparado para essas coisas, né? Para esse diálogo entre fisco e contribuinte. É interessante, Mila, notar que a Receita Federal usou muito esse argumento, a PGFN usou muito esse argumento de que os contribuintes eles queriam se aproveitar indevidamente os benefícios de se enviar uma PERDECOMP, que estão ali, suspensão da exigibilidade, como eu falei, em alguns casos. E nesse caso específico, a gente está falando de uma empresa que era uma transportadora, aí então ela prestava serviços de muito comércio exterior. E existe uma MP, que ela é voltada justamente para o setor de comércio exterior, que ela tem uma previsão de que 50% do valor requerido das PERDECOMPs, elas têm que ser adiantadas. Então, se você enviava uma PERDECOMP lá com, sei lá, pedindo 1 milhão em compensação, 50% tinha que ser antecipado em até 30 dias, por causa do fluxo de caixa, da sistemática dessas empresas, enfim. E aí, isso tudo geraria uma vantagem indevida para o contribuinte. E o que aconteceu no meio do RE? Lembra que eu falei lá no início da live que teve uma alteração? E eu pedi para vocês prestarem atenção na palavrinha crédito. Então, o que aconteceu? Em 2015, salvo engano, houve uma alteração desses parágrafos, o parágrafo 15 e o parágrafo 17. E aí, o 15 foi revogado. E aí, o que vocês acham, gente? Responde aí para mim aqui nos comentários, vamos interagir com vocês. O RE perdeu o objeto? Era isso, inclusive, que eu ia te perguntar. O que você vislumbrava em relação a essas alterações? A revogação do 15 e, efetivamente, a alteração redacional do 17. Né? Porque isso foi feito antes da ADI antes do RE ser julgado. E aí muita gente vem questionando exatamente isso. Teria perdido o objeto ou não? E aí eu acho que valeria você fazer essa diferenciação. Aliás, só fazendo um comentário, é interessante, né, Carol? Eu acho que esse contexto que a gente está vivendo hoje, né, de coronavírus, recessão, discussão de questão financeira e tal, a gente começar a pensar o quão vai ser importante o contribuinte dar as mãos ao fisco e o fisco dar as mãos ao contribuinte. Essa questão da cooperação ela vai ser fundamental, porque senão ninguém sai do buraco. Entendeu? Se o fisco continuar enxergando o contribuinte como aquele malévolo, a gente não chega a lugar nenhum. Exato, né? Parece um relacionamento de adolescente, né? Um ficar brigando com o outro. Não, eu tô certo, eu tô certo, eu tô certo. Parece uma maluquice essa relação fisco-contribuinte aqui no Brasil. É uma coisa de louco. A Heleninha falou que é o Chernofisco. Uma relação meio Chernobyl, meio tóxica. Mas o que acontece? Você tocou num ponto interessante, Mila, porque a gente está passando por um momento complicado, né? A gente entende que o Estado aí precisa arrecadar, vai precisar arrecadar para dar uma cobertura aí nesses rombos causados pelo coronavírus. Mas também um dos maiores pilares, acho que, de toda a nossa Constituição, de todo o direito, é o princípio da legalidade. A gente não pode passar por cima daquilo que está na lei. Então, o diálogo é muito interessante. Eu lembro que eu já assisti, salvo engano, não foi a Priscila Saccari que falou sobre isso. Ou foi a Ana Paula, não me lembro agora exatamente, mas eu assisti uma palestra lá na BDF e a palestrante estava explicando dessa relação fisco-contribuinte em outros países, né? Na Europa. Você chega lá com planejamento tributário, você senta com o fisco, você conversa, olha só, o tributário, e aí, beleza, não, faz sim, dá para fazer isso? Dá, beleza, ou então não faz assim, a gente tem um limite aqui e tal, beleza. Acho que isso poderia ser implementado aqui no Brasil, mas eu acho que
tá muito adolescente, a gente precisa amadurecer um pouco. Todos os dois lados, né? Ambos os lados, tanto o fisco, quanto também a gente está falando aqui, tudo isso que aconteceu nesse RE só aconteceu por conta daquela análise que a Receita Federal fez, que 48% das perdas de compras enviadas são realmente indevidas. São erradas, o contribuinte envia de má fé. Então, voltando aí ao nosso assunto da live, o que aconteceu nessa alteração? Acho que o Fábio respondeu ali em cima, que não perdeu o objeto. Respondeu. E o Zé também. O José Guilherme. E realmente não perdeu o objeto. Mas o que aconteceu? Esse parágrafo 15 ele foi revogado. E o parágrafo 17, e aí lembra que eu pedi para vocês observarem a palavrinha crédito, quando eu falei? Qual foi a alteração que aconteceu no parágrafo 17? A redação 9 é a seguinte, vou dar uma lida aqui rapidinho novamente. Será aplicada multa isolada de 50% sobre o valor do débito, objeto de declaração de compensação não homologada, salvo aí no caso de falsidade dada. E por que houve essa alteração aí de crédito para débito? Simplesmente porque o crédito, ele não lesa o erário. Se eu falo que eu tenho um crédito de 10 milhões, beleza, eu posso falar que eu tenho um crédito de 10 bilhões, mas se eu chego lá e falo que eu quero compensar com 1 milhão que eu tenho ali de débito, e esse 1 milhão não me for de direito, ali sim eu leso o erário. Então, ali sim está havendo uma desproporcionalidade na relação fisco-contribuinte. Então, por isso houve essa alteração. Eu achei que foi uma alteração muito razoável, muito correta, por parte aí do legislador. E aí, o que aconteceu, Mila, por conta dessas alterações? O RL começou a ser julgado, e aí já teve os votos do Fachin, do Gilmar, do Alexandre de Moraes, do Celso de Mello e do Fux. Todos no sentido de não dar provimento ao RE, ou seja, de declarar a inconstitucionalidade dessa multa. E aí o único que teve uma pequena divergência ali com relação a isso, mas nada demais, foi o Gilmar Mendes, porque o que acontece? Quando houve essa revogação aí do parágrafo 15, o relator, que é o Fachin, ele entendeu que ele continuaria assim, o julgamento por conta do caráter expansivo do RE. Porque, independente do objeto ali, o que é esse caráter expansivo, né? Independente do objeto ali do RE, apesar da lei ter mudado, o STF ele tem essa possibilidade aí de meio que a função social, a discussão em si, ela tem uma questão maior que, enfim, ela fugiu a palavra aqui. Ela tem um bem maior que precisa ser julgado, pode ser mantido o julgamento, apesar desse parágrafo 15 ter sido revogado. E o Gilmar, ele falou o seguinte, não, eu vou julgar o parágrafo 15 sim. Por quê? Porque tem um caso ali que está sendo julgado e eu acho que ele foi muito correto, acho que ele foi muito coerente. Esse contribuinte que está ali, que veio com petróleo criminal de segurança e tal, ele tem o caso dele ali, então eu vou julgar o parágrafo 15 dele sim. Enfim, foi essa única divergência que ele fez. O que aconteceu? Veio essa crise aí do coronavírus e o Fux, ele pediu destaque. E acabou que tirou a matéria do julgamento virtual, porque até então, esse julgamento do RE estava vindo acompanhando o julgamento da ADI, que versa sobre o mesmo assunto. E aí o Fux pediu destaque, ele foi retirado, ele estava para ser julgado na pauta de abril, era entre o dia 20 e 30 de abril, se não me engano, ele estava pautado. Ele foi retirado de pauta com um argumento lá no regimento interno do STF, que esse objeto não poderia ser julgado pelo plenário virtual, vai ter que ser julgado aí, então, pelo plenário físico, quando o STF voltar às atividades, e
todos esses votos que já haviam sido dados na sede do TRE, do Gilmar, do Fachin, do Alexandre do Celso do Fux, não estão valendo de nada, então aí o julgamento ele vai ter que ser reiniciado. E então, gente, o que acontece? Essa multa ela ainda está valendo e a gente ainda não tem uma definição. A gente ainda não sabe o que vai acontecer. Isso aí começa a gerar uma insegurança muito grande, né? Porque você tem uma discussão que foi destacada no STF, você já teve ministros que se manifestaram claramente contra a constitucionalidade dela, e nós estamos numa situação onde, só respondendo ao que o José estava colocando, de fato, né, quando você tem um controle concentrado e difuso, você não tem muito esse lance de perda de objeto. Perda de objeto ela ocorre no controle abstrato, justamente pelo fato de você ter um parâmetro legal que tem que estar em vigor. Né? Você só não vai discutir parâmetro legal em vigor quando você está no teu controle, de fato, difuso, né? Que é o controle caso a caso. Por isso que eles estavam topando julgar, independentemente do fato de você ter a revogação do tal parágrafo 15. E aí uma coisa que eu queria ver com você, Carol, era o seguinte, já que a gente voltou para o zero, como você falou, né? Vai ter que ser rejulgada a matéria e tal, quando voltar para o plenário físico, como é que está a visão da adequação, que é muito em questão de multa, o princípio da proporcionalidade, né? Que se desdobra em adequação, necessidade, proporcionalidade em sentido estrito. Então, como é que está a visão da adequação em relação a essa multa? Será que ela é adequada ao fim em que ela se destina? O que você acha? Mila, na minha opinião, eu acho que ela não é adequada e existe o próprio Ministério Público também opinou nesse sentido de que, olha, o fisco, a Receita Federal, ela não pode se valer de uma medida dessa por ser desproporcional, inferindo aí uma multa, uma sanção ao contribuinte de boa fé. Eu entendo, sim, que existe essa questão de muitos contribuintes de má fé enviarem, perder contas, pedidos. Mas eu acho que não é bem esse caminho, né? No próprio parecer do Ministério Público, ele comenta essa situação da proporcionalidade. A gente não pode colocar uma multa de 50%, uma multa que, para mim, claramente tem um caráter confiscatório. E também a Receita Federal não pode alegar que, pelo fato dela não ter estrutura para fiscalizar, então eu vou colocar uma multa aqui, beleza. Vocês que se virem para depois se defenderem ali no curso do processo legal, administrativo, a Lei 9430 permite que você se defenda, depois você vai entrar com mandado, com uma manifestação de inconformidade, você vai se defender, beleza. Essa não pode ser a alegação. Eu entendo essa situação, mas eu acho que a Receita Federal tem capacidade de desenvolver mecanismos de fiscalização e prevenção maiores. Porque se eles têm aí, a gente sabe que hoje a Receita Federal tem inteligência artificial para fiscalizar, para arrecadar, por que não tem para averiguar as perdecompras, para fiscalizar se está certo ou se não está errado? Perfeita colocação. E o pior é que tem, viu? O problema das PRD-Comp hoje em dia é justamente que vem decisões, quando está perto dos 5 anos para homologação da PRD-Comp, eles fazem um extrato de decisão dizendo assim, ó, não homologo a PRD-Comp. Você que se vire para entender o porquê que ele não está homologando a PRD-Comp. Exatamente, a gente não sabe nem porquê. A Ana, ela tinha feito um comentário aqui, deixa eu ver se eu acho o comentário da Ana, que ela falou sobre isso, sobre consulta. Ela falou que, sem contar que fazemos consultas e não temos o fiscal não tem mandando essa porta. Exatamente, a Receita Federal alega que, caso o contribuinte tenha dúvida se ele tem direito àquele crédito ou não, ele vai lá e faz uma consulta. Tá bom, mas quando é que vai ser julgada a minha consulta? Eu não tenho seu tempo, eu não tenho seus 5 anos para esperar, para saber se eu tenho direito ou não a esse crédito, meu filho. Eu preciso agora, preciso de fluxo de caixa, preciso trabalhar, né? Então, eu acho que esse não pode ser argumento da Receita Federal. Não, é verdade. E é aquela questão, né? Não tem sentido você dizer que os justos vão pagar pelos pecadores. Que tem muito pilantra no mundo, existe de fato. Mas também houve uma evolução, como você bem colocou, da própria inteligência artificial da Receita Federal. Então, isso não é mais nem argumento. E outra, se a gente fosse pela questão da psicologia, a punição era muito pior. Porque muitas vezes as pessoas, inclusive, quem é malandro e picareta, já leva em consideração o custo da multa para poder fazer o que vai. E vai testar, vai na sorte. É a gerência da sorte, né? Não, peraí, deixa eu fazer isso aqui, não vai. E já bota no custo. Então, assim,
não é um método inteligente para você realmente estimular um comportamento fiscal adequado. E aí, nesse aspecto, Não, eu queria... Desculpa, te interrompi. imagina, fica à vontade, a live é sua, mulher. Não, eu queria saber de você o seguinte, minha linda. Qual é a tua visão com relação à decisão desse caso, já que a gente tem tanto troço de multa para ser julgado no STF e as coisas ainda também estão paradas, nada foi julgado. O que você acha? Isso influencia os outros casos que vão julgar? Como é que está a sua visão sobre isso? Eu acho que influencia muito, principalmente por conta que a gente está falando aí de dois princípios muito importantes do direito, né? Do direito como um todo, que é a proporcionalidade. E o direito, você está violando ali o artigo 5º, inciso 34, a linha A, que é o direito de petição, que é um dos direitos que eu acho que mais devem ser protegidos aí pelo STF. Eu acho que isso pode respaldar em alguns casos, sim. Eu acompanho, Mila, desde o ano passado. Eu fiz essa primeira análise em 2019. Eu fiz uma análise dos IRS com suspensão nacional, todos os IRS com determinação de suspensão nacional, que estavam no STF. E esse ano, acabou que, até estudando para esse caso, eu atualizei essa minha tabelinha, e a gente tem mais de 55% dos casos de repercussão geral com determinação de suspensão nacional no STF tratam de matéria tributária. Então, Uau. a gente tem... bastante coisa, né? Mais da metade dos assuntos que o STF trata lá com repercussão geral são de matéria tributária. Então, qualquer um desses julgamentos, eles têm impacto nos outros, né? Nas decisões dos outros. Eu acho que ele não deveria ter sido retirado de pauta, Mila. Eu não vejo o argumento como um argumento assim, útil para que ele tenha sido retirado de pauta nesse momento. A gente até conversou ontem por telefone com o Fábio Calcini, que é um dos advogados de um amicus curiae desse caso. Você conhece o Fábio, né? Ele estava lá no PJT Madrid. Fantástico. E aí ele falou, nossa, nem eu entendi por que foi retirado de pauta, né? Estava ali pautado, a ADI também, e foi retirado de pauta por conta dessa questão do plenário virtual. Eu acho que não seria um impeditivo, eu acho que ele poderia sim ser julgado, porque essa questão desse adiamento, de ser retirado de pauta, a gente está num momento que a gente não sabe quando as atividades vão voltar ao normal, quando é que a gente vai ter esse plenário presencial, a gente não sabe, né? E a gente continua nessa situação de insegurança jurídica que paira aí, que é essa sombra maior que está aí sobre todos nós no direito tributário, a gente continua com insegurança jurídica. Eu acho que isso deveria ser mais bem combatido aí pelo STF. É aquilo que a gente tem batido em quase todas as nossas lives, né, Carol? A gente tem uma Corte Superior que, na verdade, tem por função constitucional a guarda da Constituição e gerar estabilidade e segurança jurídica. E ela não faz isso. Porque postergar essa discussão agora, você mesmo trouxe um dado assim que eu acho relevantíssimo, ou seja, mais da metade das discussões do Supremo são tributárias. Isso significa que se precisa de uma orientação e de uma estabilização nessas relações. Tributos vêm sendo cobrados indevidamente ou não, né? Existem impactos orçamentários em relação aos entes públicos, em relação aos contribuintes, custos têm sido efetivados para você discutir essas questões, e a gente pode dar um fim nisso, não dá, a gente posterga. Ainda mais no momento de crise, onde a gente está precisando de fluxo de caixa, a União tem um limite de endividamento dela, a União leva em consideração uma montanheira de receita que está errada, que não é receita, né? Isso a gente tem discutido muito, inclusive, porque essas discussões que a gente tem no STF, exemplo, ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Minha gente, a LDO de 2020 estava prevendo isso como perda possível, quando na realidade isso é perda provável. Pelo amor de Deus, cadê a falta de contingência disso? Não foi feita provisão no orçamento. Aí depois o povo vai lá falar, são 354 bilhões de impacto no orçamento, mas é óbvio, tinha que ter sido previsto. Então, veja, o Supremo fica atrasando essas histórias, e aí a gente fica com esses argumentos financeiros que parecem que eles têm algum respaldo, quando não tem, o orçamento está errado. Como é que eu estou prevendo como possível? Não estou gerando uma contingência, não estou gerando uma provisão, quando eu deveria gerar uma provisão? Pelo amor de Deus, né? Então, ficamos nessa. Agora, seria interessante colocar para você um ponto aqui que o Marcelo colocou e que o Ernesto também referendou, no seguinte sentido. Quando eu dei o exemplo, né, de que vinha aquelas decisões automáticas sem fundamentação, aí Marcelo falou, não, é um argumento normalmente que aquilo ali não tem um condão de interromper o prazo.
de 5 anos. E acho fantástico essa tua argumentação, é válida. O problema, meu amigo, é que isso não faz parar a discussão, né? A gente perde no administrativo, geralmente. A galera lá que entra na minha empresa com compensação raramente ganha isso, essa argumentação no administrativo. Você tem que brigar no judiciário. Então, olha aí o custo de novo. Olha aí eu voltando com o custo de garantia, ainda mais que numa compensação, uma desgraça a discussão, né, Carol? Porque quando a gente fala de compensação, não dá para eu conseguir liminar. Às vezes eu não consigo fazer depósito, ou seja, eu tenho que ter uma garantia de seguro, de fiança bancária, vou brigar numa anulatória com uma execução, ou seja, um inferno na terra, né? E ainda tem essa preocupação de 50% da multa, ou seja, tudo vai piorando. É uma relação bem complicada, Mila. A gente sabe aí que hoje em dia tem muitas empresas que vendem recuperação de crédito, né? Já houve até algumas operações aí da Polícia Federal para prender alguns, enfim. A gente sabe que existe meio que um mercado negro, né, vamos dizer assim, de créditos, de compensação. Então isso acaba jogando lenha na fogueira aí dessa relação fisco-contribuinte ser uma relação complicada. Eu entendo perfeitamente o fato de que isso tem que ser combatido, sim, mas eu acho que não com essa medida, não é com a multa, não é com essa demora nos julgamentos, não é nessa quantidade de litígios tributários. Eu, por exemplo, eu sou super avessa a levar uma causa assim, para o judiciário. Eu já tive uma reflexão sobre a minha carreira, assim, e eu falei, cara, eu não acredito que o judiciário seja o futuro da advocacia. Eu, como advogada, não como advogada, mas como pessoa, como ser humano, como cidadã brasileira, eu não quero que... E fora isso também, a Mila sabe, hoje o Tributário Todo Dia é uma empresa, eu tenho uma agência de marketing digital que é uma outra empresa, então além de advogada, eu também sou empresária. Eu não quero isso para o futuro do meu país. Eu não quero ter que demorar anos numa discussão. O que vai acontecer, que não vai ficar nessa insegurança jurídica. Eu não acredito no futuro do judiciário. Eu gostaria de ver aí nos próximos 10 anos essas questões judiciárias serem reduzidas no nosso Brasil. E isso só é possível isso só vai ser possível se a gente melhorar a nossa relação com a Receita Federal, a gente melhorar a nossa relação na esfera administrativa, a nossa conversa com o fisco. Enfim, essa relação entre nós, administrados, contribuintes, e a Receita Federal, CARF, os órgãos administrativos, que são órgãos técnicos para falar exatamente dessas nossas questões, eu acho que ela pode melhorar. Eu também acho que ela tem que melhorar, não é que pode, eu acho que ela tem que melhorar. O judiciário não é o futuro do nosso país, a gente não pode ficar enfiando tanto processo assim, no judiciário, gente, pelo amor de Deus. Vamos pegar de exemplo não dá. Aí, os outros países da Europa, os Estados Unidos. Não, eu acho que você está perfeita. Realmente, primeiro, o judiciário ele não vai trazer nunca as respostas de uma forma eficaz. 2, e rápida, né? 2, quando ele dá liminar, a gente começa a gerar uma dificuldade muito grande de concorrência, né? Porque um cabrinha conseguiu eliminar, o outro não conseguiu eliminar, aí começa Exato. né? Marcelo então, Leal falou isso comigo numa live. Exatamente. Agora, então, nessa questão da pandemia, que todo mundo estava querendo mandado de segurança com liminar para não pagar imposto e o outro não conseguia, começou a falar, não, peraí, vamos parar com esse negócio aqui. Ou é para todo mundo ou não é. Não é, exatamente. Então, são medidas que a gente acaba levando para o judiciário, decisões que deveriam ser tomadas junto ao Poder Executivo e ao Legislativo. A lógica seria essa, vamos organizar isso melhor, né? Eu acho que a questão tributária ela deve ser atribuída e bem trabalhada de acordo com os órgãos competentes. Não dá para discutir política legislativa e política tributária no judiciário. Pelo amor de Deus, vai dar errado, né? E discutir a própria tributação no judiciário com pessoas que não são especializadas, às vezes fica muito complexo, né? Imagina, minha amiga, a gente discutir tributação internacional, questões relativas à ágio, operações de reestruturação societárias complexas. Então, assim, é difícil, né? O ideal seria a gente tentar resolver de uma forma consensual junto ao próprio operador do tributo, mas a Receita Federal precisa mudar um pouco o modelo mental, né? O que você acha? Eu concordo plenamente com você, Mila. Não sei, me manda o papel aí que eu vou assinar aqui embaixo, porque não tenho o que dizer. Assim, eu acho que essa relação fisco-contribuinte, como eu falei no início da live, em outros países da Europa, você chega lá, você explica o que você vai fazer no planejamento tributário. Hoje você
faz alguma medida, toma alguma medida relativa ao planejamento tributário aqui, a Receita Federal bate na porta no dia seguinte, falando que você não tem propósito negocial, que não é isso, que não pode, que não, peraí, não é assim. É complicado. E aí, onde é que fica o direito do empresário, do contribuinte? Eu não diria nem a manutenção, a expansão das suas atividades, mas acho que hoje em dia a gente tem que falar sobre sobrevivência, né, das empresas, sobre manutenção da atividade, e aí existem outros fatores, talvez até mais importantes do que tributação, não sei, talvez manutenção de empregos, geração de renda para a população aí que precisa. Como é que fica essas questões se você não tem uma relação fisco-contribuinte? Se no momento onde eu envio uma perder-comp para fazer uma compensação de algum tributo, nesse momento de pandemia, vamos supor, ninguém tem caixa, né? Tá todo mundo ferrado com fluxo de caixa nesse momento. Aí o cara vai lá, cara, olha isso, eu tenho um crédito aqui, eu vou apurar um crédito aqui, vou enviar minha perder-comp. Não, pronto, toma aí uma multa, Não pode ser assim, gente. Não tem como. O que a gente vai fazer nesse momento? Eu acho que é o ponto que a gente está colocando mesmo, né? É necessário a gente repensar um pouco essa relação entre fisco e contribuinte. A relação ela tem que ser de punição. Inclusive, eu vi uma manifestação da Fazenda Nacional com relação a esse ponto que você está trazendo aqui hoje, pedindo uma interpretação conforme. Né? Onde, na verdade, ela disse assim, olha, vamos fazer uma interpretação conforme. Aí, desse parágrafo 17, desse parágrafo 15, que, na verdade, ele só deveria... O parágrafo 15 é só para o período que vigiu, né? Não mais. Mas no sentido que só se aplica ao mal contribuinte. Tudo bem. O meu problema é o que é mal, o que é bom contribuinte, minha gente, porque isso ainda não foi definido. Existe uma tendência à classificação de contribuinte. São Paulo começou com essa história nos conformes, que é uma boa. A PGFN já fez questionamentos com relação a isso, e a Receita Federal também. Agora, a gente ainda não tem o parâmetro que seja bom ou mal. Então, essa classificação, essa interpretação conforme pode ser um tiro no pé. E se ele considerar como mal contribuinte o cara que não paga, o cara que errou na DECOM, acabou, né? Ferrou. A multa vai ser aplicada por todo mundo. Então, né? O que você acha? É complicado mesmo essa relação, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo. Eu acho que a insegurança jurídica está pairando aí demais sobre nós, mas eu acho que é exatamente o que você falou, Mila. A gente tem que delimitar melhor esses parâmetros, né? Definir melhor o que é um mau contribuinte, o que é um bom contribuinte. Cabe aí também ao Poder Legislativo, talvez, definir isso, estipular esses parâmetros. Eu acho que tudo se baseia, tudo se pauta nessa ausência de diálogo que a gente passa, né, ultimamente, nesse momento. É tudo... Gente, se sentar para conversar todo mundo, a gente dá um jeito. Chama advogado, tributarista, chama o auditor, chama o juiz, chama todo mundo, a gente faz um churrascão, conversa, entendeu? E cria alguma coisa que seja bom para todo mundo. Boa ideia, excelente. Bom, Carol, a nossa live está chegando ao fim, né? E eu quero te agradecer profundamente por você ter aceitado o nosso convite, por você estar aqui com a gente, dividindo o seu conhecimento acerca desse julgado, que é tão relevante para a gente que milita na área tributária. Não tem ninguém que não tenha um caso de multa, ainda mais de multa de compensação, né? Então, assim, te agradecer demais, te passar a palavra para falar com o pessoal que está assistindo. Ai, Mila, eu que agradeço. Eu estou muito feliz por ter participado aqui, como eu falei. Me sinto honrada de estar aqui falando. Grandes professores, meu Marcelo foi meu professor, Felipe, Thaí, Fábio, todo mundo que foram meus professores no LLM, do IBMEC e também agora no PJT. Eu acho que o projeto do PJT é muito importante para todos nós. Eu, como aluna, me sinto assim, lisonjeada de participar desse projeto com vocês. Eu lembro que uma vez, eu não sei se foi o Ernesto ou o Fábio, me perguntaram aqui em casa, o que você está achando das aulas do PJT? Eu falei, eu estou achando o máximo, porque tem uma máxima, uma frase, Mila, sem querer me estender muito, mas tem uma frase que é meio clichê, provavelmente algumas pessoas já devem ter visto em rede social, que diz o seguinte, se você é a pessoa mais esperta da sala, você está na sala errada. E o PJT, ele me causa a sensação de que toda vez que eu ia lá nas nossas aulas, toda vez que eu assistia algum professor falando, eu falava, cara, eu me sentia mais burra
né? E era uma sensação assim, boa, porque, cara, isso me tira totalmente da zona de conforto e faz a gente realmente querer estudar. E eu tenho muito que aprender ainda com todos vocês. Então, agradeço imensamente vocês estarem aqui hoje durante essa horinha aí, me escutando um pouquinho, falar sobre alguma coisa, é muito gratificante para mim. Obrigada, gente. Bom, pessoal, agradeço a vocês a presença por estar aqui mais uma live da nossa Semana de Jurisprudência Tributária. Essa live vai ficar gravada no IGTV, tá, pessoal? Então, quem não assistiu pode assistir. Quem gostou, assiste de novo. Recomendo para os amigos. Que a gente Teve alguém que falou que teve um projeto... acidente culinário aí, não pôde assistir. Gente, Pelo amor de Deus, acidente culinário não. Cuidado. Atenção, na cozinha, tá? Gente, vai ficar salva, calma. Pelo amor de Deus. Limpa esse feijão que tá lá depois, você assistir. Não deixa de assistir. A nossa live. Exatamente. Pelo amor de Deus, sem acidente de trabalho aqui no meio da live, tá? Bom, galera, beijo grande. Fiquem com Deus. Amanhã tem uma live imperdível com a Pri Sacklin e o Márcio Ávila, tá? Então, falando sobre um tema super interessante, direito aduaneiro, meio de meio. Conto com vocês. Divulguem para os amigos. Beijo grande. Carol, brigadão. Até a próxima. Um beijo bem grande para você. Tchau.